sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'imam al-Bukhari ele citou o hadith no livro do jejum de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ele disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse Allah subhanahu wa ta'ala: todas as ações do filho do Adão são para ele, exceto o jejum, pois é para mim e eu recompensarei por isso. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a questão do jejum. E esse hadith nós já falamos sobre ele, e no final o Rasul alayhi salam ele fala: o jejuador tem duas alegrias que lhe alegrarão: quando quebra o jejum e quando se encontra com seu Criador, se alegra com seu jejum. Essa parte que não foi citada no hadith anterior, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que o jejuador ele terá duas alegrias. A primeira alegria é quando ele termina o seu jejum. Por que ele se alegra no momento que termina o jejum? Porque terminou o dia, ele estava cansado? Não. A alegria é dele porque ele completou uma adoração que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele. Então por isso que a pessoa tem diariamente uma alegria. Quando termina o jejum, ele fala: alhamdulillah, graças a Deus que eu consegui praticar uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e terminar essa ordem. No final do Ramadã também, quando ele termina o mês de Ramadã, jejuando da melhor forma, praticando as melhores ações que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele, também essa pessoa ficará alegre por ter terminado algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele e ele conseguiu colocar em prática. Essa que é a alegria dele depois que ele termina o jejum. Não por alegrar por terminar o mês. Não, isso não pode. Inclusive, se a pessoa se alegrar quando termina a adoração, é uma questão que pode prejudicar a sua fé. O certo é a pessoa ficar alegre quando ele cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de terminar a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele se alegra que eu consegui fazer e colocar em prática algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na minha vida. A segunda alegria que seria quando ele estará de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá alegria pelo seu jejum que ele praticou no mundo. Esse jejum dele, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele disse que o jejum ele pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e somente Allah saberá o valor que iria dar para o jejuador no dia do final. Então a primeira alegria que a pessoa terá na hora que chega a morte de se encontrar com seu Criador seria sobre o jejum. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá mostrar para ele os privilégios que ele tem, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele diz sobre os pacientes não serão cobrados no dia do juízo final e nem serão questionados, eles entrarão direto no paraíso. E o jejuador ele teve a paciência de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, a ter o dia dele sem praticar nada daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu ele de praticar. Ele ficou de jejum, o estômago dele jejuou, a mão dele jejuou, os olhos, a visão dele jejuou, o ouvido dele jejuou. Então ele estava de jejum e teve a paciência de fazer o jejum durante o mês. Essa alegria ela começará assim que ele se encontra com Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas mais alegres que terão a maior alegria são aqueles que praticaram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala ao se encontrarem com Allah. E as pessoas mais infelizes que terão a infelicidade são aqueles que praticaram os pecados, não cumpriram as ordens de Deus. Assim que eles se encontrarem com Allah, eles terão a maior infelicidade que eles já viram na vida deles. Então esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre os alegres ao nos encontrarmos com Allah subhanahu wa ta'ala e que Ele aceita o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.